como eu imaginei que ia acontecer, parte da imprensa que defendia que o trabalho era espetacular e era maravilhoso, ia respirar fundo, ia tirar a geladeira das costas e, consequentemente, ia falar, tá vendo, eu estava certo. Não, não estava certo. O Bahia se classificou para a pré-Libertadores, mas o trabalho ele continua sendo muito ruim. Eu falo isso com todo o respeito que eu tenho ao Baraúna. Vamos ver junto o que o Rogério Ceni disse na coletiva de imprensa. Vamos ver o que ele falou, né? Se ele já projetou, se ele falou de reforços. Admito que eu não assisti, mas eu tô curioso porque eu tenho certeza que tinha gente com, o fiofó na mão. Gente que passou pano o ano inteiro com o fiofó na mão. Se caso o Bahia não fosse para pré-Libertadores, essa galera ia ficar queimada e hoje deve ter respirado fundo assim, Ufa, ainda bem, porque senão eu tava frito. Vamos ver o que falou Rogério Ceni na coletiva de imprensa após o triunfo do Bahia 2-0 contra o Atlético Goianiense, que colocou o Bahia aí na Libertadores de 2025. Tá aí, meus amigos, no modo React, vamos ver juntos e ao vivo o que disse o Rogério Ceni na coletiva de imprensa, né, que acabou agora há pouco lá na arena, lá na Casa de Arenas, lá na Fonte Nova, né? Casa de Apostas, Fonte Nova. O que o Rogério Ceni falou após a classificação do Bahia para a próxima Libertadores, vamos acompanhar. A gente não vai acompanhar tudo, vamos acompanhar parte aí, né, do que foi falado. Vamos ver. Boa noite, Rogério. Final de ano, último jogo. Queria que você falasse... E eu vou comentando junto, tá? Vou falando junto. Vai deixando sua mensagem que eu vou lendo você aqui no chat também. O que é que faltou para a equipe, a instituição Esporte Clube Bahia, pelo menos ter ido melhor em competições mais frágeis, como o próprio Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste? O que é que faltou o Bahia para ter ido um pouco melhor na temporada 24? Boa noite. Boa noite. Eu acho que faltou um título, seja ele de Campeonato Baiano ou de Copa do Nordeste. Eu acho que teria ajudado muito na base, na solidificação para a sequência. Acho que nós nos superamos naquele momento, em 2 momentos, né? No clássico, quando perdemos um jogador aos 30 minutos e jogamos aqueles 60 minutos com um jogador a menos. E depois contra o CRB, onde nós dominamos o jogo e infelizmente não fizemos o gol e os pênaltis vieram e fomos eliminados. E aí o Bahia domina quase todos os jogos. Capacidade de crescimento muito grande na primeira parte do Campeonato Brasileiro e infelizmente oscilou mais do que o normal na segunda parte, né? Eu acho que... Valeu, Silvano, obrigado. Como programação do que tinha sido feito, chegar a pré-Libertadores é muito importante. Acho que a gente sempre pode mais, tem que pensar que sempre pode mais. E tem que planejar, querer mais para o próximo ano, essa é a verdade. Então, eu acho que é um momento feliz, mas que antecedeu muito, um pouco de turbulência, ou bastante turbulência, nesses últimos 2 meses, né? Eu acho que foi até o mês de outubro ali. Abraço aí pro Carlos Pereira, like 100, obrigado, irmão. Não foram bons meses pra gente. A gente mostra que a gente precisa evoluir, melhorar, mas em contrapartida eu acho que a gente entrega algo importante para a história do clube. Boa pergunta. Boa noite, Rogério, parabéns pela conquista da pré-Libertadores, e você sempre falou sobre isso. Calma aí. Isso e queria que isso acontecesse. Calma aí, parabéns pela conquista. Gente, eu não conheço os jornalistas que lá se fazem presente. Mas que título é esse? Parabéns pela conquista do título da pré-Libertadores, né? Calma aí, gente. Não foi um título, não, gente. Não foi um título, não. Foi, assim, um prêmio de consolação, porra. Coloca na cabeça de vocês isso. Coloca na cabeça de vocês, o torcedor baiano, tricolor. Ir pra pré-Libertadores é um prêmio de consolação, porque senão o ano ia ser horrível. Não é título. Ir para pré-Libertadores não é título. A gente poderia até falar, porra, voltou para Libertadores na fase... O Bahia tinha completa condição de ir para Libertadores na fase de grupo. Tinha condição plena de estar no G4 ali, de estar no G5. Parabéns pelo título. Ganhou troféu de ter classificado para Libertadores. Eu entendo, tem que estar feliz, mas tem que estar mais aliviado do que feliz, porque o investimento, o que está sendo feito, quem está investindo, os jogadores que tem, era para estar mais em cima, não era para estar disputando a última vaga da pré-Libertadores. Então não é um título, é um prêmio de consolação. Ir para a pré-Libertadores não é um título, é um prêmio de consolação. Vamos continuar assistindo. Acontecesse. Em algum momento você pensou assim, vai ser muito difícil eu conseguir
em função justamente dessa turbulência, desse contexto que você acabou de citar? Não, para mim, em Manchester, quando nós fizemos a programação do ano, era para a gente algo distante conseguir chegar nessa posição. Depois da primeira parte do campeonato, passou a ser algo real. E, infelizmente, com a turbulência que você cita, passou a ficar apertado, né? O Cruzeiro também venceu hoje, né? Eu acho que mostra que o Campeonato Brasileiro é imprevisível, que se você sentar naquilo que você fez hoje, nesse ano, o ano que vem pode estar comprometido. Se você achar que pelo passado, você vê que nós tivemos equipes importantes hoje, o Atlético Paranaense, que é uma equipe que todos apostariam que estaria talvez no G8, né? No ano do seu centenário, vai para a segunda divisão. Equipes grandes do futebol brasileiro chegando na parte de trás da tabela, já mais aqui. É uma parada de centenário, né, cara? Quando chega o ano do centenário do clube, as coisas não acontecem, né? Ano de centenário e ano de eleição são anos que é para esquecer. Essa é a realidade, né? Vamos continuar assistindo. Estão acostumados a frequentar a G8. Então, assim, se você analisar nessa proporção, acho que foi um ano bom para o Bahia, muito melhor do que o ano de 2023. O que a gente tem é que tentar se preparar para que 2025 seja superior ao que foi esse ano de 2024. O que falou o Rogério nessa pergunta, eu concordo em gênero, número e grau, é isso mesmo. O planejamento do ano passado, né, o planejamento, e tu vê no semblante do Rogério Ceni que ele tá aliviado. Então é esse sentimento que o torcedor ele tem que ter. Não é de conquista de título, não. É de semblante de alívio. De alívio, sabe? E o que o Rogério Ceni fala, dessa vez eu concordo com ele, porque o planejamento de um clube que ano passado brigou para não cair, esse ano era simplesmente não passar sustos. Sendo que o campeonato se desenhou. Eu costumo falar que não é o Bahia que queria a Libertadores. A Libertadores quis muito o Bahia. Os deuses do futebol, né, mexeram os pauzinhos aí para que o Bahia fosse, porque o Bahia fez de tudo para não ir. Essa é a pura realidade. Então, assim, eu entendo que o planejamento inicial era não tomar sustos, né? Não ficar em zona de rebaixamento, não tomar sustos. Mas o campeonato se desenhou de forma que o Bahia ele pudesse chegar no G4. E aí o Bahia simplesmente, no segundo turno, achou que, né, subiu no salto, eu não sei o que aconteceu, caiu muito de rendimento. Mas é igual o Botafogo. O planejamento do Botafogo para esse ano já era ser campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro? Claro que não. Mas o campeonato se mostrou para eles foram para cima com tudo. Eu digo e repito, o campeonato do Fluminense era um campeonato para brigar para não cair? Não, pô, é o atual campeão da Libertadores. Agora, né, não é mais, porque o Botafogo acabou de ganhar. O Fluminense entrou o planejamento desse ano para brigar sempre no ápice de tudo. E acabou que o campeonato se desenhou para um Fluminense que ia brigar para não cair. Então você tem que sempre, a todo momento, sentir o jogo, sentir o campeonato e como é o nome que dá, gente? Que me fugiu o nome. Reorganizar o seu percurso. O percurso do Bahia para 2024 era não tomar susto, não era ter susto, mas viu que dava para poder chegar, vai com tudo, vai com tudo, né? Vamos continuar. Solta aí. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação para a Libertadores depois de 35 anos. Acaba o jogo lá em São Paulo e o Bahia dependia ali a princípio de um outro jogo, né? Do que iria acontecer com o Cruzeiro e tal. Como é que foram esses dias até o jogo de hoje e essa chegada no estádio, o torcedor lotando, a galera descendo do ônibus nos braços da torcida hoje? Como é que foram esses dias para conquistar esse objetivo? Bom, foram acho que dias distintos que nós vivemos, né? A primeira camisa é em homenagem a 88. Eu sei que o feito não é tão grande. Bela camisa, por sinal. Mas bela camisa. Trazer o Bahia de volta 35 anos depois tem seu valor. Eu acho que mostra até o tamanho desses caras que construíram essa história vitoriosa pelo Bahia, né? De tanto tempo atrás. Você vê como é difícil você conseguir. Claro que nos dias de hoje é mais fácil pelo número de vagas que aumenta, mas para valorizar os caras que conseguiram colocar o Bahia nessa história na década de 80. E eu acho que foi terça o jogo nosso, né? Da terça para quarta foi um sentimento muito frustrante, porque quando você não depende, naquele momento a gente não dependia mais de si, né? Ou poderia não depender mais de si. Então quando eu assisti, eu nem assisto o jogo, porque eu dou azar. Quando eu torço para alguém, dá sempre o contrário. Então eu assisto sempre um jogo, e no caso eu até tinha um jogo para assistir, que era o Atlético Goianiense contra o Cuiabá, né? Contra o Fortaleza, desculpa. Eu assisti, e aí assisti o primeiro tempo. Achei que o Atlético foi muito bem contra o Fortaleza.
E quando deu, eu não sei se foi 5, 6 minutos, que deu o gol anunciou a bolinha, aquela bolinha desgraçada da TV que você torce por aqui. Aí, pum, na pita era gol do Cruzeiro. Eu levantei, saí da frente da TV, peguei a bicicleta e fui andar de bicicleta. Aí quando eu olho, saí da bicicleta, parei assim um pouquinho de bicicleta, olhei, porque a cada pouco você olha o aplicativo para olhar, aí deu o gol do Palmeiras. Eu disse, agora eu não paro de andar de bicicleta até o final do jogo. E aí eu fiquei andando de bicicleta até acabar o jogo. Tá leve, né, Rogério? Tá leve, né? Tirou uma geladeira duplex das costas, né, Ceni? Nunca vi tão leve, né, Ceni? E não assisti mais nem o Atlético Goianiense, os últimos 40 minutos de jogo. Muito menos coloquei no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, né? Mas aí o sentimento muda a partir de quando Foi o gol de Estevão nessa pedalada aí? Essa pedalada, eu não sei, porque eu fico com o celular no bolso, aí eu dizia, eu vou parar ali, aí eu olho, depois de 5 minutos, a cada 5 minutos eu parava e olhava, né? E aí quando dá o gol, o empate eu já estava contente, na verdade, né? Mas quando aparece o gol da vitória do Palmeiras, aí eu volto para casa, paro a bicicleta e aí começo a pensar no jogo, porque aí você pensa de uma maneira diferente. Psicologicamente é muito diferente, porque se a gente começasse o jogo hoje, atrás do Cruzeiro na classificação, seria, acho que... E aí, quando amanhece a quinta-feira, quando a gente começa o trabalho, aí eu acho que ganha uma motivação extra. Eu acho que isso motiva a gente a trabalhar, o grupo a seguir, porque nós dependemos única e exclusivamente da gente para classificar. E hoje foi um jogo duro, e o Cruzeiro vence, né? O Cruzeiro vence. A chegada foi espetacular, né? Eu não tinha visto ainda algo assim aqui nesses 15 meses, acho que 15 meses mais ou menos que eu estou aqui. Legal, acho que como forma de retribuição, a gente descer ali, eu sei que complica para o policiamento, na verdade, né? Porque era muita gente, né? Mas eu acho que é uma forma desse contato, dessa energia que teve presente durante todo o jogo, de ser estreitado esse contato em forma de agradecimento nossa, né? Do time, jogadores, comissão técnica, todos aqueles que fazem do Bahia, sustentam o Bahia no dia a dia do staff, né? É uma maneira de agradecimento a esse movimento que o torcedor fez hoje para... Não, o que a torcida do Bahia fez foi algo diferente e espetacular. Classificação. Vou resgatar uma entrevista sua, TNT Esportes, há muito tempo atrás, no começo do ano, onde o senhor disse: o grupo quer um ano tranquilo, não passar susto e classificar para a Sul-Americana. Eu penso um pouco mais. Eu quero a classificação para Libertadores. Alguns atletas como Everton Ribeiro, Jean Lucas... Calma aí, então vamos lá. Esse aí é o João, né? Parece que é o João, influenciador do Bahia, né? Falando e perguntando. Ele trouxe à baila uma entrevista que ele deu para a TNT Esporte, no qual o próprio Rogério Ceni parece, né, dizer que, não, eu quero mais, eu quero a Libertadores. Então, o planejamento não era só ficar na Sul-Americana. Então, já fazia parte do planejamento ir para a Libertadores, né? Então, muda um pouco o discurso. Se o planejamento, se na cabeça do Rogério Ceni, um ano perfeito era ir para a Libertadores... Então já passava pela cabeça dele que, né, que tá na Libertadores seria importante. Então só confirma que a pré-Libertadores agora é efetivamente um prêmio de consolação, né? Lucas, Alexandre jogaram mais de 60 jogos no ano. E a gente viu um Bahia que poderia ter... Fredson Simão, tamo junto, irmão. Para substituir essas peças. Para 2025, vai haver, na sua opinião, uma reformulação para que esses jogadores não sejam tão sacrificados, também em virtude das muitas competições que aí estão por vir? Bom, eu lembro dessa entrevista que você citou, né, com o Fred, se eu não me engano, que eu fiz, né? E eu falei que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu falei que nós terminaríamos o campeonato na melhor colocação da história do Bahia em pontos corridos. E a diferença é que o Grupo City é um grupo extremamente organizado e tem uma noção do futuro e eles caminham gradativamente, né? Mas eu não tenho o mesmo tempo, né? Porque o treinador, ele sofre, né? Se você não ganha, ele apanha e eu entendo, é assim que funciona o futebol, né? Então, assim, na minha maneira, nós teríamos que acelerar um pouco mais. E, infelizmente, dentro do que o grupo preconiza de trabalho, foram feitas 2 contratações na janela do meio de ano. Talvez poderíamos, o Iago praticamente jogou muito pouco, porque quando ele ia começar a jogar, infelizmente teve a lesão. O Lúcio jogou já mais na parte final, mas eu acho que serve de alerta e do que a gente tem que fazer para o próximo ano, né? Nós temos que sentar agora e fazer uma programação, algumas posições, ver jogadores que podem chegar, tem alguns jogadores em fim de contrato, né? O que a gente vai fazer? A partir de amanhã, nós vamos sentar com o Cadu e começar a planejar 2025. Eu acho que até é de interesse do grupo em reforçar cada vez mais esse time, porque eu repito para você, no Campeonato Brasileiro, e eu acho que é o mais importante, tá? As Copas são importantes, o Campeonato Regional é muito importante,
pela tradição, né, do clássico, mas se você quer ter sucesso, o foco sempre tem que estar ligado no Campeonato Brasileiro. E o objetivo, assim como do ano passado para esse subir posições, eu acho que nós temos que tentar, né, imaginar. E olha que a concorrência vai ser grande, porque grandes times ficaram atrás da gente. Se você analisar, né, um Atlético Mineiro, um Grêmio, Fluminense, Cruzeiro, são todos times de tradição e que também investiram muito, alguns investiram muito nessa janela do meio do ano. Infelizmente, nós não conseguimos investir tanto porque era o que estava programado. E agora eu acho que a gente pode ter uma noção melhor para o ano que vem, formatar desde o início do ano, se não no início do Campeonato Baiano, mas até o início do Campeonato Brasileiro, ter uma equipe cada vez mais forte, com mais opções, para que a gente possa revezar um pouquinho mais também esses jogadores que chegarem em determinado momento e sentiram um pouco de cansaço. Pô, vamos lá, rapaziada, rapidamente. Eu concordo com o Rogério Ceni. Nadson Santana, abraço pra você. Ano que vem vai ser um ano atípico. Já precisa sentar. Olha a carinha do Rogério Ceni. Tá feliz, né, Ceni? Ceni tá feliz, né? Tirou um peso das costas, né? Enfim. Ano que vem vai ter que ser um planejamento muito bem feito. Vai ter que ser um planejamento muito bem elaborado. E, sinceramente, eu sei que o campeonato estadual é importante, porque você não vencer um estadual e perder esse estadual pro seu rival, que é o Vitória, já é o início de uma crise durante o início de uma temporada. Mas o Bahia agora, ele vislumbra coisas maiores. O Bahia agora vislumbra coisas grandes. Não é o estadual. Com todo respeito, a Copa do Nordeste não é a Copa do Nordeste. E não adianta esse discurso. O Bahia não vai contratar um time inteiro. O Bahia não vai ter 2 elencos para poder ficar revezando. O Bahia vai ter que fazer escolher as prioridades. E o Rogério Ceni já está desenhando muito qual é a prioridade dele. Eu acho que a prioridade para o Bahia em 2025, Nadson, Igor e Messias e o Esquadrão News que está com a gente. A prioridade do Bahia para o próximo ano é nessa parada. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o Bahia tem que deixar um pouco de lado. Eu tenho certeza absoluta, se o Bahia não fosse tão longe na Copa do Brasil, o Bahia teria se classificado entre os 5 primeiros do campeonato, porque o Bahia não tem elenco para 2 frentes. Não tem. E nem vai contratar um elenco inteiro para 2025. Então, passa pelo planejamento e reforços, o elenco tem que ser mais enxuto, o elenco tem que ser maior, mas passa também a definição de prioridades. O Bahia tem que definir prioridades para a próxima temporada, porque não vai conseguir jogar todos os jogos, e se tentar jogar todos os jogos com a qualidade lá em cima, você vai jogar todos os jogos com a qualidade lá embaixo, porque você vai tentar jogar com o que você tem de melhor no estadual, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Em nenhum desses campeonatos você vai ter o elenco todo 100% fisicamente à sua disposição. Essa é a pura realidade. Vamos continuar? Mais 2 ou 3 perguntas aqui. A gente vai partir para os melhores momentos dos gols de Bahia 2 e Atlético Goianiense 0. Vamos ver. Boa noite, Rogério. Douglas Santana do site BN News. Aproveitando uma matéria, né, feita pelo GE ao longo da última semana, o Bahia vem decidindo sua vida sempre na última rodada, né? 2021 cai na última rodada para a Série B, 2022 crava o acesso na última rodada, 2023 se salva da Série B na última rodada, esse ano conquista a vaga na Libertadores na última rodada. Aproveitando sua experiência, né, dentro do futebol, onde que o Bahia pode melhorar para que consiga alcançar seu objetivo um pouco mais cedo e aliviar até mesmo a angústia do torcedor que sofreu muito durante esse ano? E um segundo ponto, em que palavra você resume esse último ciclo do ano passado de quase cair para a oportunidade de poder viver uma glória eterna no ano que vem? Presta atenção nisso aqui. Tem mais de 14 mil vagas no LinkedIn para análise de dados. Isso porque a análise... Eu acho que resumir com uma palavra é muito difícil, mas se fosse talvez uma palavra, eu colocaria evolução, que você acabou de citar, né? Em 2022 subiu na última rodada, é isso que você falou? Em 2023 não caiu na última rodada. Em 2024 classificou-se para uma pré-Libertadores na última rodada. Depende do tamanho do seu objetivo. Quando o seu objetivo for, quanto maior for o seu objetivo, acho que mais difícil fica. Mas eu cito para a gente não se acomodar. Eu acho que esse é o principal. Nós chegamos a uma vaga de Libertadores, que é importante, de pré-Libertadores, e nós não sabemos o tamanho da dificuldade que nós vamos encontrar, porque é difícil, né? Tanto que o campeão da Libertadores sai de uma vaga de pré-Libertadores, para você ver o quanto é difícil você jogar uma pré-Libertadores. Então eu acho que é uma evolução. Claro que o torcedor
Ele sempre quer o título, e ele quer o título baiano, o título da Copa do Nordeste, ele quer o título brasileiro. E eu acho que o que a gente tem que acostumar é viver isso. Um time que joga várias vezes Libertadores, ele vai estar credenciado. Um time que joga várias vezes Sul-Americano, ele vai estar credenciado para subir. E um time que vai se acostumando a vencer desde o Campeonato Baiano, ele estará mais apto a decidir. É por isso que alguns times, né, o Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo do ano passado, amadurece, cresce, e ele está mais acostumado a viver momentos decisivos. Quanto mais você acostuma a viver momentos decisivos, mais preparado em tese você estará. Boa noite, Rogério. Assim, logo após o apito final do jogo, Adriel saiu correndo da área técnica do Bahia para abraçar Danilo Fernandes, que estava deitado no chão. Como é que os goleiros enxergaram esse rodízio que foi feito nas últimas rodadas do Brasileiro e o que eles passaram para você? Bom, primeiro que eles têm uma relação entre eles muito boa. E eu acho que um apoia o outro em momentos especiais, parabeniza, como foi o caso de hoje, do Adriel para o Danilo, e também sofrem juntos, apesar de ser uma posição única, né, que só um joga, mas a relação, eu acho que desde a minha época com outros goleiros, a relação é sempre de muita amizade, porque é um convívio. O goleiro é uma peça estranha, mas ele está sempre unido ali, sempre próximo, faz tudo diferente dos outros, tem um treinador especial para eles, mas eu acho que eles são muito unidos, né? E eu fico também muito feliz pela atuação do Danilo. Eu falo aqui, na vida, você pode ter às vezes um único momento e você tem que estar preparado para ele. Quando você se prepara, ele teve 90 minutos, o Danilo. Nesses 90 minutos foram suficientes para ele dar uma colaboração gigantesca para voltar à Copa Libertadores. Mas não é possível, né, cara? Não é possível que... A gente vem falando aqui na Gol TV constantemente que dentre os 3 goleiros o melhor é o Danilo, né? Eu sei que o Danilo ficou contundido, mas ele voltou. Em uma entrevista, o Danilo... Foi até em uma coletiva, eu perguntei pra ele que se ele tava bem. Ele falou que tá bem, que era a opção do treinador dele não jogar. Porra, não precisa ser um entendido. O Danilo não é um fenômeno, gente. O Danilo não é um Ederson, não é um Dida, um Tafarel, mas o Danilo é melhor do que o Adriel, melhor do que o Marcos Felipe, pô. Isso que tá botando de rodízio, esse rodízio de goleiros não aconteceu em momento algum. Não houve rodízio de goleiros. Não houve. Ele foi colocando, as coisas foram se desenhando, o Marcos Felipe foi errando, foi entregando a paçoca, ele botou o Adriel, e eu me surpreendi quando eu descobri naquele jogo que o Adriel entrou de que o Danilo Fernandes era o 3º goleiro. E aí o Adriel, que é problemático, rumando problema atrás de problemas internos, e depois errando também, deu aquele vexame lá contra o Corinthians, né? E aí no último jogo, derradeiro jogo, ele colocou o goleiro, que pra mim é o melhor goleiro, e era o goleiro que estava com menos minutagem, consequentemente, o goleiro que estava com menos tempo de jogo, né? Enfim. Mas foi bem o Danilo Fernandes. Ele é um bom goleiro, é o melhor deles 3, ele é o melhor. Não é o fenômeno, mas ele, dentre os 3, ele é o menos pior, vamos dizer assim. Foi muito seguro na partida de ontem, né? Contra a equipe aliás, a partida de hoje, contra a equipe do Atlético Goianiense. Então eu acho que existe uma amizade, uma união muito grande entre Marcos, Adriel e Danilo, e os outros meninos também, que eu acho que é demonstrada através de um gesto como esse no campo de jogo. Boa noite, Rogério. Parabéns por alcançar esse objetivo, que você foi o único que falou que a sua mira era Libertadores, e chegar a essa vaga realmente é para dar parabéns. Mas a minha pergunta, eu fiz essa pergunta para você 2 vezes ao longo das coletivas aqui na temporada, que era em relação a essa falta da mesmo nível de concentração, de intensidade do time dentro e fora de casa. E nas 2 vezes que eu perguntei, a tua resposta para mim foi: eu não sei por que isso acontece. Né? Assim, a gente se prepara psicologicamente, eu não sei o que isso acontece. E seguiu acontecendo, mesmo depois. Como é que... Pô, mas eu sei o que acontece. Não precisa ter varia mágica. O time dentro de casa, com uma torcida que tem, a torcida do Bahia, apoiando o tempo todo, abraçando o time, é muito mais fácil de jogar, né? É muito mais fácil de você arriscar, sair pro jogo, e aí quando joga fora de casa, o Bahia se acovardava, sentia e se apequenava. Essa é a grande questão. Mas chegou um determinado momento que a confiança estava tão em baixa que jogos que a gente considerava onde o Bahia era amplamente favorito, o Bahia se complicou dentro de casa, contra o Cuiabá, contra o Corinthians. Isso aconteceu e foram pontos que quase ali culminaram com a saída do Bahia para a Libertadores, até porque a diferença, né, do Cruzeiro para o Bahia ela foi mínima. Né? Você pretende passar a saber por que isso acontece?
para poder sanar isso em 2025? Você está mirando de alguma maneira? Na isso? verdade, muitas vezes eu até sei, mas eu não vou falar para você por que acontece. Porque eu não posso responder, infelizmente, tudo que eu gostaria de responder, por uma questão que tem coisas que são internas, né? Eu acho que o que melhorou foi só que nós ganhamos do Cuiabá fora de casa nessa reta final, né? Que foi a vitória que eu acho que deu a condição de estar hoje aqui. Eu acho que nós temos que criar mais personalidade, maturidade, acreditar que nós tivemos acho que só 4, né, vitórias fora de casa e 11 em casa, né, acho que foi isso. Tentar não ter uma disparidade tão grande em pontuação. Acho que todos no Campeonato Brasileiro, acho que não sei se tem alguém que conseguiu mais pontos fora do que em casa, mas a maioria vai conseguir os seus pontos. Os times que jogam na primeira prateleira conseguem seus principais pontos em casa. Mas nós temos que ter um equilíbrio um pouco mais, deixar que essa distância diminua. Fala, Castanho. Tá tranquilo? Tá tudo bem? E aí, Jonas Stelman? Hoje Beleza, foi minha vez de invadir a sua live. Eu tava aqui acompanhando a coletiva de imprensa aí do Rogério Ceni, né? Que classificou o Bahia para pré-Libertadores, né? E tava acompanhando aqui a grande parte lá da imprensa da Bahia. Tem isso como um grande título, né? Eu tô falando aqui que para mim é um título de consolação, né? Pelo investimento, pelo time que tem, acho que o Bahia poderia ter feito um campeonato ainda maior. Até pela expectativa, né, Jonas? Até pela expectativa, investimento que foi colocado, né, esse ano, e como começou o Bahia, né, cara? O Bahia começa o Campeonato Brasileiro muito bem. Ele figura ali no G4, né, em grande parte do campeonato. A gente conversava na sexta-feira, eu acho que após a eliminação ali, né, da Copa do Brasil pro Flamengo, né, o jogo contra o Palmeiras, e ali eu acho que meio que o Bahia saiu dos trilhos, né, cara? O Rogério Ceni precisava se reinventar, principalmente na fase ofensiva, onde era um time que, né, tinha alguma dificuldade de fazer gol, e acabou ali caindo na tabela e quase ficou de fora, né, da Copa do Brasil. Conseguiu ali essa vaga que vai ser importantíssima para a continuidade do projeto, né, e para nível de investimento. Claro que é uma pré-Libertadores, o ideal seria já ir para a fase de grupo, né, diretamente, mas no final eu concordo com você que foi, né, um prêmio, né, de consolação, mas eu acho que podia mais e a expectativa era mais desse Bahia no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Caixinha, aproveitando aqui a sua estadia rapidamente, faz um apanhado pra gente aí do que você achou desse ano, né? Última rodada do campeonato, tivemos o Botafogo, eu acho que indiscutivelmente, né, merecidamente campeão brasileiro. Havia a expectativa da queda ali do Fluminense, do Atlético Mineiro, mas quem caiu, como a gente já esperava que fosse acontecer, foi o Atlético Paranaense, após uma vitória surpreendente do Fluminense contra a equipe do Palmeiras. Tu já falou da classificação aí do Bahia, mas faz um apanhado pra gente aí desse campeonato, o que você achou? Foi um campeonato disputado, tudo que aconteceu, não teve nenhuma surpresa, as equipes que caíram foram as equipes que se esperava que fosse cair, as equipes que estão na Libertadores, enfim, era que efetivamente as que se prepararam para conseguir essa vaga, e o Botafogo campeão. Então, Jonas, sobre, né, os times da ponta da tabela, o Bahia era um time que estava ali, eu achava que o Bahia sim ia conseguir essa classificação direta, mas acabou que o Internacional atropelou todo mundo no segundo turno, né, depois perdeu também a invencibilidade pro Flamengo, acabou perdendo mais os outros 2 jogos aí contra o Botafogo, né, e hoje tomou um passeio no armário do Fortaleza. Mas o Internacional, até pelos problemas que tiveram no Rio Grande do Sul, né, se recuperou muito bem durante o ano, muito alto, né, e conseguiu aí, né, essa arrancada e tá na Libertadores do ano que vem. O São Paulo, né, foi um time que figurou ali em cima, mas também não ameaçou ninguém no pelotão de cima, mas conseguiu, né, a 6ª posição e ir a vaga direta para a Libertadores, então acaba sendo também, né, para um time que não disputava o título, acabou sendo muito bom. Ele falou muito que o Bahia dentro de casa sempre foi muito forte, fora de casa ele sempre se complicava, né? E aí estava tentando buscar quais são os fatores que fizeram que efetivamente esse Bahia mudasse tanto de patamar, jogando em casa e fora de casa. Ele citou questões físicas. Ele falou que o Botafogo é um time que montou um time técnico, mas também muito forte fisicamente, né? E aí os jogos fora de casa, onde que a técnica às vezes não sobressai a questão física, o Botafogo se deu bem. E o Bahia é um time muito técnico, aí você vê o meio campo com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, sabe, e Tassiano, mas que fisicamente é um time fraco, e por isso que às vezes fora de casa esse time ele sentia muito. Eu concordo com ele,
mas quem montou o elenco foi ele, juntamente com a diretoria, e ele teve participação. Então, se ele imaginou, e eu acho que tem muito disso, porque o Bahia passou muito tempo do campeonato jogando a mesma coisa que jogava em casa, jogava fora de casa. Muita posse de bola, tentando envolver o adversário. Então, assim, se ele acha que faltou mais físico, um jogo mais físico para jogos fora de casa, que o Bahia agora para o ano que vem busque reforços com essa característica, para que ele tenha um jogo mais técnico em casa e que ele tenha mais força, né, para jogar fora de casa. Assim se o Rogério continuar como treinador, acho que vai continuar, né, cara, o seu do Bahia lá, né, já elogiou bastante ele. Não sei, João, tu acha que ele fica para 2025? Acho que ele fica. Acho que depois dessa classificação aí para Libertadores, eu acho que ele vai acabar ficando sim. Mas conclui seu raciocínio, Castanha, sobre o Campeonato Brasileiro aí. Eu troquei aqui a internet aqui, uma oscilou, botei outra internet aqui. Então, eu estava falando, né, sobre o Corinthians, que começou muito internacional, você escutou, né? Quando eu falei do internacional, Escutamos sim. Então, o Corinthians, que passou o primeiro turno todo quase brigando contra o rebaixamento, com os reforços, encaixou o trabalho do Ramon, né, e o Corinthians fez um segundo turno, né, bom também, conseguiu a vaga também, juntamente com o Bahia, pré-Libertadores. Mas para o Corinthians, olha a diferença. O torcedor do Bahia que está no chat agora, está acompanhando a gente, veja bem a diferença, Jonas, do que a gente está falando do Corinthians, que passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e acabou ali praticamente empatado ou na frente, né, do Bahia, mas ali pontuação mínima, mas na mesma condição de pré-Libertadores, de uma fase, né, de pré-Libertadores. É por isso que quando a gente fala que o Bahia, a expectativa era muito maior, esse exemplo eu acho que cabe muito bem, né, por conta dessa questão aí do Corinthians ter ficado na zona de rebaixamento e o Bahia, muito pelo contrário, brigando pro G4 o campeonato inteiro. Então, nesse ponto, né, eu acho esse desequilíbrio. E na zona de rebaixamento é aquilo, né? Muitos times fizeram força para ficar por ali, o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Bragantino e, rapaz, na última, né, o tempo aí, o Atlético Mineiro, que começou a perder, e hoje teve um jogo decisivo, porque jogo 0-0, Fluminense ganhando de 1-0 do Palmeiras. Se sai um gol do Atlético Paranaense, Jonas, quem caía era o Atlético Mineiro. Olha essa situação, né? E aí acabou que teve um pênalti, né? O Hulk perdeu o pênalti, mas não é bote, né? Acabou fazendo o gol, então, né, o Atlético se salvou e o Atlético Paranaense caiu. Agora você vê como é que é o Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Paranaense veio de campeão sul-americana, campeão da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores em 2022 e em 2024 está rebaixado para a segunda divisão. Fluminense campeão ano passado, esse ano brigou até a última rodada para não cair. Então, assim, é um campeonato muito nivelado, nem sempre pelo alto, mas que muitos times têm condições de vencer e também lutar para não cair. Então, acho que esse balanço, né, do campeonato aí, eu destaco, além do Botafogo, que foi, né, o campeão, destaco a arrancada do Internacional e também a arrancada, né, do Corinthians, chegando ali, né, um na fase de grupo da Libertadores, o outro na pré-Libertadores. Tá bom, eu vou terminar aqui de ver a coletiva de imprensa do Rogério Ceni, peço pra galera ir lá pro teu canal e dar uma passadinha lá também. Tá bom, Caixinha? Pô, obrigado, irmão. Tamo junto, valeu. Tamo junto, valeu. Tá aí, meus amigos, Bruno Castanha com a gente aqui, analisando tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, ali na zona de rebaixamento, o Botafogo sendo campeão. A gente continua aqui assistindo o que disse o Rogério Ceni. Vamos ver mais duas perguntas só, a gente vai ver os melhores momentos da partida do Bahia contra o Atlético. Tá mais maduro, fazer mais pontos do que nós fizemos nesse ano. Obrigado. Rogério, boa noite e parabéns pela classificação e objetivo alcançado. Acho que uma das grandes magias e pontos do futebol... Esse é o Leiro, né? O Leiro. O torcedor que hoje está comemorando, está feliz, amanhã está xingando. Meu amigo, fechamento. E lidar com esse termômetro da torcida é algo que você viveu nesses 15 meses de Bahia, ou pouco mais que isso. Você chegou a comentar agora há pouco que o Campeonato Brasileiro, de fato, é o principal objetivo do Bahia. Eu acho que deveria ser a linha ser seguida sempre o Campeonato Brasileiro. Exato. E hoje a gente acaba conquistando uma vaga na Libertadores, que com certeza vai ser o grande objeto de desejo do torcedor, pelo menos de uma fase de grupos, de avançar dessas fases e chegar até lá. Como vai ser lidar com esse lado do torcedor e fazer com que ele entenda que essa equipe pode chegar, que essa equipe vai chegar nessa fase de grupos da Libertadores? Bom, eu acho que é um desafio sempre, porque é um sorteio, você pode cair contra um time, um campeão de Libertadores, você pode cair numa fase pré-Libertadores, que tem a história, que é o que eu falo, que chegue mais vezes. Claro que o nosso objetivo, porque hoje todo mundo está feliz com a pré-Libertadores. Quando chegar fevereiro, que é a data que nós vamos jogar, todo mundo estará somente feliz se você conseguir passar a primeira fase a segunda, né, que é a primeira nossa, né?
Porque senão ela te tira o direito, é estranha, né? Porque você vai para um primeiro jogo de pré-Libertadores, se você perde, você está fora até da Sul-Americana. Então eu acho que isso requer acelerar um pouco o processo de montagem pro elenco do ano que vem. Isso, né? Nós temos a nossa pré-temporada, nós temos o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, e até nós estamos voltando antes de Girona, pelo início da Copa do Nordeste, pelo formato diferente, diminui-se um jogo de competição. Então nós preferimos voltar 2 dias mais cedo, voltar dia 20 ao invés do dia 22, para jogar esse jogo de Copa do Nordeste, que deve ser dia 22 ou 23. Mas nós temos que, essa pré-Libertadores, ela é difícil. Você vê, eu te falo, o Bragantino, na primeira fase da pré-Libertadores, se eu não me engano, ano passado, não lembro quanto é que eles jogaram, mas eles passaram nos pênaltis. Águilas Douradas, acho que é isso, passaram nos pênaltis. Então, assim... Oi? Desculpa. E aí pegou o Botafogo. Então, o quão é difícil, o quão você também, o sorteio tem que trazer algum benefício, você tem que torcer para ter, porque para o Bahia, é uma experiência nova, né? Eu acho que vai ser uma nova experiência, né? Muitos de vocês aqui não viram o Bahia numa Libertadores, né? E eu acho que vai ser uma grande experiência para os mais jovens aqui. Eu vejo todo mundo com um sorriso, porque é uma experiência até profissional para vocês, a oportunidade de viajar para algum país da América do Sul, né? E nós temos que fazer disso algo corriqueiro, algo que em 2025 a gente frequente, mas que em 2026 a gente também esteja lá. E eu acho que é a melhor... É isso que eu tô falando há bastante tempo aqui, mais uma vez agora, eu tô concordando pra caramba com o Rogério Ceni, né? E mais uma vez eu concordo aí com o Rogério Ceni. A partir desse ano, e quantas vezes eu falei isso? A partir desse ano, o Bahia, a presença do Bahia em competições sul-americanas, ela tem que ser uma constante. Ela não tem que ser pontual. O Bahia foi para a Libertadores, daqui a pouco vai daqui a 10 anos. O Bahia precisa se fazer presente internacionalmente. Já tem ali um grupo por trás dele que está fazendo toda a situação administrativa, e agora o Bahia dentro de campo o torcedor do Bahia tem que se acostumar com Libertadores. Ano que vem está na Libertadores. Estaremos na Libertadores. Mata-mata da Libertadores. Então acabou. É por isso que eu falo, para de se contentar com migalhas, pô. Agora acabou. O Bahia tem que estar presente nas maiores competições nacionais e internacionais que times brasileiros estão envolvidos. E é isso que está falando o Rogério Ceni, e mais uma vez eu concordo com ele. Estou até estranhando aqui. A melhor maneira de fazer com que o clube cresça, com que o clube se firme num cenário internacional, além do cenário nacional. Agora, para isso é difícil. Você tem, além do investimento, você tem trabalhar duro todos os dias, né? Para conseguir essa oportunidade. Eu acho que vai ser um desafio preparar o time já para fevereiro ter mais ou menos como foi com a Copa do Brasil esse ano, né? Eu acho que de positivo também, se eu não me engano, por estar entre os 8, a gente não joga as 2 primeiras fases de Copa do Brasil. Não, né? Joga. Vem para a terceira fase, então isso já é também um alívio, porque são todos jogos decisivos daí, né? Mas vamos tentar se preparar bem, vamos tentar acertar em contratações, investimento, não dar tiro errado, porque... as pessoas têm um conceito que o Bahia tem dinheiro infinito. Não, eu posso garantir para vocês que não é assim que funciona. Se tiver alguma oportunidade, nós vamos ter que ser mais assertivos do que fomos anteriormente para usufruir melhor desses jogadores, porque o futebol ele está muito, mas muito, muito caro. Cada dia mais difícil de você conseguir montar um grande time. Rogério, antes da pergunta, né, eu queria lembrar rapidamente o seguinte: você é uma pessoa de posição forte. Né? Você gosta de expressar o que você pensa. E todos que gostam de expressar o que pensa, às vezes paga preço, né? Porque a gente tem que assumir também aquilo que a gente expressa. Né? E eu lembro da primeira coletiva que você brincou e disse: eu ainda não perdi. Não vai me bater, não. Agora já perdi várias, agora você pode. Né? Mas assim, o que é que eu queria lembrar? A gente sempre compra uma pule, né? A gente fala aqui na Bahia, em Bombaianense, que a gente compra uma pule. Ou seja, a gente marca uma posição. E às vezes é duro. Eu falo muito por mim, porque foi difícil. De tudo que eu fui chamado, porque achavam que eu deveria pegar em seu pescoço e sacudir. E eu não. Preferia lhe perguntar coisas objetivas, técnicas, que você respondesse. E hoje eu estou muito feliz, de coração. Porque você conquistando um objetivo me tira um peso imenso. Porque tudo que falaram caiu por terra, né? Primeiro que Pirus e puxa-sacos caíram por terra. Porque só queria presepar. E agora vai presepar no raio que o parta. E aí quem está falando sou eu. Eles vão presepar nos quintos dos infernos, porque o objetivo foi alcançado. Então significa que a pública que eu comprei está certa. Obrigado. Então, por isso, obrigado também ao torcedor. Na verdade, eu, enquanto torcedor, pude ver meu time na Libertadores. Na verdade, a gente é. Gente, vamos lá. Eu acho que é o Baraúna, né? Eu acho que é o Baraúna que fez essa pergunta. Primeiramente, respeito o Baraúna. O conheci, se não me engano, na partida contra o Fluminense aqui no Maracanã. Me tratou super bem, também tratei ele super bem.
trocamos telefones. Eu sei que provavelmente, não é uma crítica não, tá? Mas provavelmente ele está no calor da emoção. Eu entendo que provavelmente ele foi muito cobrado porque ele é um defensor ferrenho do trabalho aí do Rogério Ceni. Mas eu, como jornalista, com 15 anos de experiência, isso para mim não é... Porque a coletiva de imprensa não é para você falar sobre você. É para você falar sobre o clube e sobre o que aconteceu no jogo. E ali o Baraúna, com todo respeito, tá, Baraúna? Você tá falando sobre o peso que você tirou das costas, com uma classificação para uma pré-Libertadores de um time que sequer ganhou um campeonato estadual. E o objetivo ele foi cumprido. Então, assim, tirou um peso. Quem tirou o peso das costas? O Rogério Ceni? Sim, o semblante dele tá bem leve. Né? O clube? Sim, porque vai estar presente uma Libertadores. E você também tirou um grande peso por ter defendido um trabalho que todo mundo estava vendo que era muito ruim. E não é porque se classificou para a última vaga da pré-Libertadores que o trabalho ele se tornou bom. Porque não é bom. Não foi bom. Por tudo que o Grupo City deu para o Bahia, por todo o apoio que foi dado pelo torcedor. Então, assim, eu entendo que o Baraúna tirou um peso das costas de algumas críticas que ele vinha recebendo, eu não acompanhei, mas, segundo ele falou, ele vinha recebendo muitas críticas e ele se sentiu aliviado porque chegou ao objetivo, que é classificar para uma pré-Libertadores. Eu acho que isso diz mais sobre o Baraúna e o trabalho do que efetivamente o Bahia almejava. Até porque o próprio Rogério Ceni disse no início da coletiva que desde sempre ele pensou em ir para uma Libertadores. Agora eu, Jonas Stelman, acompanhando o Bahia o ano inteiro, desde o final do ano passado, acompanhei Campeonato Estadual, acompanhei Copa do Nordeste, acompanhei Copa do Brasil, acompanhei o Campeonato Brasileiro, eu não considero o trabalho bom. Eu considero o trabalho com muitas nuances e a gente pode, de alguma forma, colocar quais são os motivos. É um elenco curto? É um elenco ruim? Eu não considero o elenco do Bahia ruim. Eu considero o elenco do Bahia desnivelado. O Rogério Ceni teve nas mãos um camisa 9, que fez muita falta. O Rogério Ceni, ele tem parcela de culpa a partir do momento que ele teima com o time o tempo inteiro, vendo que aquilo não estava acontecendo, que o que ele pensava não estava acontecendo em campo, e ele continua deixando aquele time em campo e, consequentemente, ele vai chamando essa pressão para ele e vai jogando toda a motivação, toda a moral do elenco na lama. Então ele tem essa parcela de culpa. Eu sou um cara que sou acostumado com coisas grandes, em pensar grande. Eu sou um cara que joguei bola a minha vida inteira, fui federado, joguei em vários clubes, me formei em jornalismo, fiz pós-graduação em jornalismo esportivo, estou fazendo graduação agora em direito desportivo. E, enfim, eu nunca me contento com pouco e com migalhas, eu quero sempre mais. E continuo falando, o trabalho é ruim. Essa classificação tirou um peso das costas de um monte de gente que defendia o trabalho, que se hoje a gente estivesse aqui discutindo um Bahia fora de uma Libertadores, essas mesmas pessoas não teriam cara para poder olhar no olho do torcedor. A gente pode falar, ufa, conseguiu a classificação, mas falar que o trabalho foi bom, um time que perdeu para o Vitória, que é infinitamente pior, um time que foi eliminado aí pelo CRB, um time que se tivesse mais 2 rodadas, estava fora de uma pré-Libertadores. Eu não sei você, torcedor. Eu, particularmente, eu acho que a pré-Libertadores, muito bom, comemore, tem que comemorar mesmo. Eu estou feliz por vocês também, por estar presente na Libertadores, mas para mim não passa de um prêmio de consolação. E eu acho que esse desabafo aí do Baraúna diz mais sobre ele do que efetivamente o que foi o ano do Bahia. Ele se sentiu aliviado porque assim ele vai conseguir olhar nos olhos dos torcedores, porque ele defendeu o trabalho do Rogério Ceni em muitos momentos onde o trabalho ele era indefensável, porque um time que pedia mudanças, ele não mudou, ele foi teimoso em muitos aspectos e isso fez com que o elenco fosse definhando dentro do campeonato, mas ganhou aí o prêmio de consolação, né, que é a pré-Libertadores, e como eu imaginei que ia acontecer, parte da imprensa que defendia que o trabalho era espetacular e era maravilhoso, ia respirar fundo, ia tirar a geladeira das costas e, consequentemente, ia falar, tá vendo, eu estava certo. Não estava certo. O Bahia se classificou para a pré-Libertadores, mas o trabalho ele continua sendo muito ruim. Eu falo isso com todo o respeito que eu tenho ao Baraúna.
erra e acerta durante o caminho, né? Eu acho que o importante é atingir o objetivo do que foi planejado, né? E eu não acho assim, eu acho que você poderia ter pegado no pescoço algumas vezes e, logicamente, em outras elogiado, que faz parte dessa relação. E eu fico feliz. E foi lindo, maravilhoso e espetacular o que o Rogério Ceni fez. E acabou de falar. Isso é jornalismo sério, competente e imparcial. É você olhar o momento, saber avaliar e criticar o momento, porque ali cabe críticas, ali cabe críticas. Então, quando o trabalho não vem bem, é necessário criticar, porque muitas das vezes a crítica ela se transforma em algo produtivo e melhor para o clube. Quando a torcida e quando a gente aqui criticava a zaga e pedia o Gabriel Xavier, e por pressão ele colocou, mudou o sistema defensivo do Bahia. Quando a gente aqui clamava por mudanças, ele não mudava, a gente clamava e batia ele por mudanças, porque as coisas não estavam acontecendo, e ele não mudava, ele só foi mudar na reta final ali do campeonato. As entradas do próprio Ademir, principalmente a entrada do Lúcio Rodrigues, se mostrou assertiva. Então a crítica, às vezes, não é para humilhar, não é para chincalhar, não é para jogar o treinador contra a torcida, é para mostrar para ele, porque às vezes ele tá num mundo onde ele tá analisando coisas que ele não tá conseguindo ver. E às vezes a crítica é importante para mostrar para ele o seguinte: olha só, você tá fazendo isso aqui, mas tá todo mundo vendo que isso não vai dar certo. E aí ele mudou. E aí o Lúcio danou de fazer gol o tempo todo. O Ademir, ele tá sendo muito útil. Uma crítica que eu fiz ao longo das últimas semanas, referente, o terceiro goleiro é o melhor goleiro que tem. E o terceiro goleiro virou o primeiro goleiro no último jogo e foi importantíssimo para essa classificação para a pré-Libertadores. Então, meus amigos, o trabalho não foi bom. Evidentemente que, fazendo um balanço, que ano passado o Bahia brigou para não cair e esse ano foi o oitavo colocado, o Bahia evoluiu. Mas o Bahia ele poderia ter evoluído muito mais, o Bahia ele poderia ter chegado ainda muito mais longe. E mostrou que poderia. Nos primeiros recortes dos 10 jogos do primeiro turno, o Bahia jogou muito bem, mostrou que poderia ter chegado mais longe. Mas a partir do momento que o trabalho do Rogério Ceni ele começou a ser manjado pelos adversários, ele não conseguiu arrumar justificativas. Um bom jornalista, não estou fazendo críticas a ninguém aqui, estou falando por mim, um bom jornalista precisa saber o momento certo de elogiar, como eu estou elogiando hoje a coletiva do Rogério Ceni, muito bem sensato, falando das verdades, e também criticar. A crítica faz parte do desenvolvimento. A crítica respeitosa, construtiva, verdadeira, faz parte do crescimento e do desenvolvimento. Agora, o elogio exacerbado, o elogio babão, onde muitas das vezes não cabe o elogio, forma um ser humano fraco, forma um time fraco. E hoje o Bahia só é o Bahia, hoje o Bahia só está na Libertadores porque a torcida, a Gol TV, criticou quando deveria criticar, pressionou quando deveria pressionar e, consequentemente, essa pressão surtindo efeito fez com que o Rogério Ceni ele fizesse as mudanças. Porque se o Rogério Ceni ele só ficasse ouvindo os elogios, ele estaria escalando nesse jogo de hoje o mesmo time que não conseguiu vencer ao longo do campeonato. O Marcos Felipe, Arias, o Gabriel Xavier, Canu e Juba, Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Everaldo e Tassiano. Se o Rogério Ceni não ouvisse as críticas e só ouvia os elogios infundados, o time não teria evoluído. O time não teria, ele não teria colocado o Lúcio, que se tornou um cara importante nessa reta final. As mudanças não teriam acontecido e o Bahia iria se afundar cada vez mais no campeonato. Às vezes, uma crítica é muito mais importante do que um elogio sem fundamento nenhum. Porque a crítica faz o cara pensar, né? Eu tenho que melhorar. E às vezes o elogio só mostra pro cara que ele tá fazendo certo algo que notoriamente ele tá fazendo errado. E aí, em vez de você ajudar, você vai estar afundando cada vez mais. Vamos continuar assistindo. Quis entregar pro torcedor algo que até mesmo a gente, quando programou no início do ano, algo maior, porque, eu repito, eu não tenho o mesmo tempo. Eu admiro muito a sensatez e a forma como o grupo administra tudo. É muito legal de ver. Os caras são... É diferente. Escuta, há SAFs e SAFs. Eu sei que você vai dizer, mas tem SAF que ganha aqui. Mas os caras, eles são concentrados naquilo, eles planejam o futuro.
E eu acho que caminha talvez um pouco mais lento do que algumas pessoas imaginavam. Mas caminha. E você sabe que vai caminhar. Então, só que o meu tempo, ele é diferente. O nosso tempo é diferente, né? Então, por isso que eu tento sempre acelerar um pouco mais, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa ser campeão, a gente precisa botar título na parede, quadro na parede, né? A classificação foi muito legal. Mas eu acho que, assim, a gente não é imune a críticas, logicamente que as críticas fazem parte, porque às vezes a gente é. E os elogios também, hora ou outra, também são importantes. E aí sim vem a pergunta, que você citou. Ah, não teve a pergunta ainda. Música que se fala também. Você citou o Botafogo. E talvez para o projeto não. o Botafogo... Não, depois dessa aí, vamos encerrar por aqui a coletiva de imprensa do Rogério Ceni, meus amigos, e vamos partir para os melhores momentos do jogo entre Bahia e também a equipe do Atlético Goianiense. 2-0 Bahia, 2 gols, um gol do Lúcio, né? Um gol do Lúcio e também o gol aí do Tassiano, um belo gol de cabeça do Tassiano. A gente vai acompanhar agora esses melhores momentos. Só para finalizar em relação à coletiva lá de imprensa do Rogério Ceni, gostei, foi bem esclarecido, falou coisas que tinha para falar e disse até e deixou muito claro que as críticas são importantes e efetivamente as críticas são importantes, mas continuo dizendo, às vezes, é igual em casa, né? Às vezes teu filho faz uma merda, você, muito bem, meu filho, parabéns, né? Ele vai continuar fazendo aquela merda o tempo inteiro achando que é certo, né? Às vezes a crítica até ela é importante dentro de casa, para o teu filho entender que aquilo que ele está fazendo não pode ser feito, ele precisa fazer de uma outra forma, e assim você vai formando o ser humano, é assim que funciona na vida, é assim que funciona também no jornalismo. Vamos acompanhar o que aconteceu na partida 2-0, a equipe do Bahia contra o Atlético Goianiense, Bahia na Libertadores, vamos ver. Belo gol. Cara, o Tassiano, ele é um cara muito útil, ele é um cara muito qualificado, eu gosto do lado do Tassiano. Eu acho que o único grande problema é que o Tassiano ele entrou para quebrar um galho, né? E daqui a pouco ele começou a ser cobrado para ser o artilheiro, ele começou a ser cobrado para fazer gol. Fato esse que não é a característica dele, não é a posição dele, e eu disse, ele tá ali para quebrar um galho, já ele vai começar a ser cobrado para fazer os gols, e efetivamente foi o que aconteceu. Mas ele é um bom jogador. E as questões físicas que dizem o Rogério Ceni, o Tassiano tem uma boa finalização, ele cabeceia bem, ele tem um porte físico muito, muito bom, ele é um jogador extremamente completo. E se você colocar ele na posição dele, como um homem de meio campo com essa chegada aí, ele pode ser importante. Cabeceando para baixo, tempo de bola no cantinho, belo gol. Aquele camarada ali não é um de camisa preta ali, volta um pouquinho só pra gente ver. Não é um influenciador do Bahia, esqueci o nome dele. Ele sai correndo ali pra junto do Tassiano. Se isso acontece aqui no Maracanã, o cara lá. Pênalti claro, não tem que discutir. Pênalti claro. A gente vê nessa jogada, meus amigos, a diferença que é esse trio de ataque, vamos dizer. O anterior Bahia, numa bola dessa, ia pegar essa bola, ia tocar pro lado, ia tocar para trás. O Lúcio, ele já domina essa bola, já querendo ir para frente. O Lúcio já domina essa bola, ele já busca a ofensividade. Ele poderia trazer essa bola para trás. Não, é jogando para frente o tempo todo. E como está colocando aqui meu parceiro Alan Oliveira, ele botou como o Ademir, mesmo errando bastante, ajuda ofensivamente. Foi um dos responsáveis por não deixar o time esmorecer e nos levar para a Libertadores. A entrada do Ademir é fundamental porque ele dá amplitude, Alan. Ele dá amplitude, ele dá ofensividade, ele prende os laterais. Era muito importante essa entrada do Ademir. Para mim, o trio de ataque do Bahia titular, ele deveria ser Ademir na direita, Biel na esquerda e o Lúcio mais centralizado, né? Caso o Bahia ano que vem contrate um atacante, vamos supor que chegue aí o Pita, né? O Pita de 9 e o Lúcio aberto ali, disputando vaga com o Ademir. Então, assim, tu monta um time muito mais leve, mais competitivo, e a gente pedia isso constantemente. Não tinha necessidade de você manter ali por 20 rodadas um time que não estava dando certo, né? Por isso, as críticas, né? Penalidade, pênalti claro em cima do Lúcio, e o próprio Lúcio vai bater. Ele bateu bem demais,
Aí é sacanagem, ó. Aí, bateu com nojo. Bateu com nojo, Lúcio. Olha essa imagem aqui, meus amigos. Quer ver, ó? Olha essa imagem aqui, ó. Volta aí, ó. Olha a felicidade aqui embaixo do Everton Ribeiro, cara. Aqui embaixo, de braços abertos. A felicidade do elenco todo, evidentemente. E a felicidade do Everton Ribeiro. Um cara que já conquistou título de Libertadores, um cara que já conquistou, que já foi convocado para uma Copa do Mundo, tá totalmente imbuído, enganjado nesse projeto aí do Bahia. E eu sei, cara, que pro torcedor era muito importante essa classificação, eu sei que pro elenco era muito importante essa classificação, tenho certeza absoluta disso, mas a partir de amanhã tem que começar a pensar de uma outra forma. O Bahia não tem que se preparar para o estadual e nem para a Copa do Nordeste. O Bahia tem que se preparar para uma Libertadores. E aí a contratação é diferente, o investimento é diferente. E se as coisas darem... E assim é a vida, né? Se der certo, a gente vai elogiar. A gente vai elogiar. Eu elogio as mudanças tardias que foram feitas pelo Rogério Ceni. Se der errado, a gente vai criticar. A crítica ela também serve para você dar um start na mudança. E foi o que aconteceu aí no Bahia. Então eu fico muito feliz, cara, em ver o Everton Ribeiro, que muitos aqui no Rio de Janeiro já taxava o Everton Ribeiro como fim de carreira, ele vibrando aí com uma classificação para a pré-Libertadores com o Bahia. E aí esse pênalti aí é sacanagem, né? E o pênalti sacanagem que foi batido lá pelo Lúcio Rodrigues, que mais uma vez está mostrando o Lúcio, que se ele tivesse, meus amigos, entrado mais cedo, ele teria ajudado muito mais. Né? Ah, porque ambientação, porque, irmão, bota o cara para jogar. E aí foi dando minutagem, ele foi entrando, e praticamente todos os jogos o Lúcio entrou, fez gol, ajudou. Acabou o ano, acabou o Campeonato Brasileiro, e agora, meus amigos, agora é Libertadores. Agora é outro patamar. Agora é um planejamento diferente. Era muito importante essa classificação para o Grupo CID, porque o trabalho ele precisa ser feito de forma gradativa, eu entendo plenamente. E para mim foi um salto enorme, porque se a gente for pensar de forma gradativa dentro da tabela, você ano passado brigou para não cair. Teoricamente esse ano seria uma Sul-Americana, no próximo ano uma Libertadores. O Bahia já está na Libertadores. Mas o grande perigo que é uma pré-Libertadores, são 2 jogos mata-mata e de volta. E esse primeiro jogo da Libertadores, se você não se classificar, você não vai para a Sul-Americana. Então, esse primeiro mata-mata, ele é de suma importância passar, porque na segunda etapa o Bahia, se for eliminado, esperamos que não, o Bahia vai se fazer presente aí na Sul-Americana e tem uma possibilidade de ainda assim, mesmo eliminado da pré-Libertadores, jogar uma competição sul-americana. Meus amigos, parabéns torcedor, parabéns mesmo pela classificação, comemorem, vibre, amanhã sacaneie os seus rivais, respire fundo, vocês fazem parte da maior competição sul-americana, que começa muito cedo, acho que começa em março a pré-Libertadores, então não há tempo a perder, os scouts têm que trabalhar, as contratações têm que acontecer, e não adianta contratações bunda de chuchu que vai chegar apenas para tapar um buraco. É preciso jogadores que entendam e saibam jogar esse tipo de competição, porque a Libertadores é uma competição à parte. A Libertadores é físico, é técnico, é psicológico, e não adianta você trazer jogador que não tem essa característica. É necessário filtrar e achar atletas que saibam jogar essa competição. Muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, valeu Marcelo, valeu Alan e todos que ficaram nos acompanhando até aqui. Antes de você sair, deixa o like, inscreva-se amanhã, 7 horas da manhã, o Léo Andrade está ao vivo todos os dias, 8h30 da manhã, eu tô chegando com um vídeo informativo para deixar você extremamente bem informado. Obrigado, saudações, divirtam-se, sejam felizes, né? Bahia tá na Libertadores 2025.